Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje esse vídeo vai trazer um pouquinho sobre a importância do texto teatral. Vamos lá, então? Bom, o que é o texto teatral? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que o texto teatral, ele é escrito para ser encenado, ou seja, ele exige uma ação. E é encenado por quem? Pelos atores. Então, por isso, por ele ter essa função, né, de ser encenado pelos atores, ele não precisa apresentar um narrador. Diferente de um texto dramático, de uma história em quadrinho, de uma literatura, que precisa de alguém que narre todas as ações, tudo que acontece na história, no texto teatral, que é também chamado de texto dramático, ele não precisa necessariamente de um narrador, a não ser que esse narrador ele faça parte da encenação. E assim, a sua linguagem, a linguagem que deve estar escrita no texto teatral, ela tem que combinar duas linguagens: a verbal, que é a fala, e a corporal, que é a ação. Mas para que esse texto ele mantenha a atenção do público, o que é que os textos teatrais ou textos dramáticos eles precisam apresentar? Um conflito, ou seja, alguma situação que no decorrer da encenação, no decorrer da peça, da cena, ele vai tomando uma proporção tão grande que passa a ter um interesse muito grande do público até chegar no clímax, ou seja, até chegar no seu desfecho da situação do conflito. E os textos teatrais, eles também apresentam algumas características. O tempo dramático, que é o tempo que acontece a história, o espaço dramático, que é onde acontece a história, e os personagens, que são aqueles que fazem a história acontecer. É o que usa a linguagem verbal e corporal e que dão vida aos personagens, são os atores. Então, os atores, eles que são responsáveis em dar vida aos personagens. E aí, nós temos também outras características do texto teatral. No caso, a gente pode chamar também o texto teatral de peças. E elas são divididas em partes. Essas partes são chamadas atos e que todos os atos têm as suas cenas e que nessas cenas elas representam o quê? Os momentos da ação e que uma mudança de um ato, uma mudança de uma cena para outra é especialmente marcado pela mudança do cenário e pelas entradas e saídas dos personagens. Bom, outra característica muito interessante sobre o texto dramático é que ela sempre apresenta um diálogo, ela sempre apresenta uma fala, ou seja, a interação entre os personagens. Claro que, às vezes, tem textos em que o corpo vai estar falando, que no caso é a pantomima ou a mímica, né, que é conhecido, que é onde não há fala, mas apenas as ações corporais. E todas as informações sobre cena, ato, indicação de som, indicação de cenário, tudo que tem alguma referência sobre a encenação, ela também é colocada na descrição do texto dramático. Só a nível de curiosidade, os primeiros textos teatrais registrados foram escritos lá na antiga Grécia, aonde o teatro que nós conhecemos hoje, que esse teatro que tem um público, que tem um palco, que tem os personagens, cenários, surgiu na Grécia Antiga. Mas com o passar dos tempos, novas formas de trabalhar o texto, elas foram sendo criadas. E aí, atualmente, até um poema, uma letra de música, uma reportagem ou mesmo uma história em quadrinho
pode ser transformado em uma linguagem dramática, ou seja, em um texto teatral. E houve, né, durante muitos anos, uma mudança muito grande na questão dos atores. E teve um período em que os atores eles não podiam falar nada que não tivesse escrito no texto. Eles tinham que obedecer rigorosamente, logo quando o teatro surgiu. Eles não podiam criar coisas que não estivesse no texto. Mas existiu um período do teatro, que é a comédia dell'arte, que eram grupos de atores que eles não tinham um texto escrito. Eles tinham um roteiro com indicações de entradas e saídas dos personagens e era tudo muito improvisado. Eles improvisavam toda a cena que acontecia no momento. Então, eles precisavam saber apenas o que deveria acontecer na cena, mas eles não tinham um texto memorizado para falar. Bom, a pessoa que escreve o texto teatral, o texto dramático, é chamado de dramaturgo. E a dramaturgia é a arte de escrever peças de teatro. Bom, gente, espero que esse pequeno vídeo ajude vocês a entender a importância do texto teatral. Até mais. Tchau, tchau.